Damos início ao segundo dia do Fórum Rio Empreendedor, com a conferência de abertura, Cenários Possíveis para a Retomada do Crescimento Econômico para o Rio e o Brasil. Queremos fazer um agradecimento aos patrocinadores Diamante, Benafer S.A., Comércio e Indústria, Ende Brasil, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, IBEU, Multiplan Empreendimentos S.A. e Naturgy. Aos patrocinadores Ouro, 15º Cartório Ofício de Notas, Multiterminais Logística Integrada e PX Creative Lab Tecnologia Limitada. Aos patrocinadores Prata, ETC Brasil e Iniciativa FIS. E aos apoios Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio, Bicicleta Leve, Ateliê dos Sabores, Wismart, Editora Record e Associação Estadual de Livraria do Rio de Janeiro. Nesse momento, recebemos o presidente da CRJ, senhor Josier Marques Vilar, o economista-chefe do Banco Safra, senhor Joaquim Levy, e a doutora em Sociologia pela Universidade de Paris e ex-presidente do IPEA, senhora Aspásia Camargo. Para fazer a abertura, convidamos o presidente da CRJ, senhor Josier Marques Vilar. Bem, muito bom dia a todas e a todos nessa abertura do segundo dia desse Fórum Rio Empreendedor, que, no meu entendimento, marca um momento muito importante para a nossa cidade e para a nossa associação comercial, como um modelo de entrega que assumimos de ter como compromisso de exercício do meu mandato como presidente da Associação Comercial nesses próximos 2 anos. Eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje, abrindo esse segundo dia com um encontro muito relevante para todos nós. Ao meu lado está Aspásia Camargo, essa extraordinária mulher carioca, ex-ministra, ex-secretária, ex-vereadora, ex-deputada. A carreira pública de Aspásia Camargo, ela tem um conteúdo muito robusto e, acima de tudo, uma carioca da gema do ponto de vista do amor a esta cidade. E, mais do que isso, eu tenho a honra de ser seu amigo, Aspásia Camargo, que vai me ajudar nessa difícil tarefa de entrevistar esse verdadeiro monstro da economia brasileira, essa figura espetacular que é Joaquim Levy. Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda, é engenheiro de formação, fez pós-graduação e doutorado em economia na Universidade em Chicago. Enfim, ele tem uma trajetória de vida no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Banco Mundial, foi secretário de Fazenda do primeiro governo Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro e salvou o Rio de Janeiro, quando ele era apelidado de mão de tesoura, inclusive naquela ocasião também, não era, Joaquim, eu acho, porque ele descontrolava os custos de uma forma bastante rígida e fez um grande sucesso do ponto de vista de êxito de uma administração pública. Eu queria agradecer muito, ministro Joaquim Levy, a sua presença entre nós. Você é uma figura que todos aqui no Rio de Janeiro, até porque é um carioca de nascimento, tem pelo ministro um grande apreço, um grande respeito, uma grande admiração. E agora é o economista-chefe do Banco Safra. Safra, que é essa gigantesca organização financeira mundial presente no Brasil, onde escolheu como economista-chefe essa figura extraordinária, respeitável, admirável, querida dos brasileiros e, muito particularmente, de todos os cariocas e fluminenses. Muito obrigado, ministro Joaquim Levy, por estar conosco hoje aqui, eu sei que está vindo de Brasília, dedicando um esforço gigante para estar presente aqui conosco. Eu sou muito grato, em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro,
de todos os presentes pela possibilidade de tê-lo conosco, introduzindo esse tema sobre economia, perspectivas de economia para o Brasil e para o Rio de Janeiro, muito em particular. A sua visão é muito inspiradora para todos nós. Eu vou lhe passar a palavra de imediato e nós, Aspásia e eu, faremos aqui um bate-bola com o ministro de uma maneira mais informal. Decidimos não fazer apresentação alguma, fazer mais uma conversa que permita um aproveitamento, interagindo com a plateia, que poderá estar perguntando, encaminhando por escrito, por gentileza, as perguntas que queiram fazer ao nosso ministro, para que eu possa direcionar a ele, consolidando as várias perguntas que eventualmente possam ter da nossa plateia. Muito bom dia, ministro, muito obrigado pela sua gentileza de presença. O tempo inicial é seu, de alguns minutos, e depois a gente começa, então, uma conversa mais, num bate-papo com a nossa Aspásia Camarga participando. Pô, ótimo. Primeiro, uma grande alegria estar aqui de volta nessa associação, nesse salão aqui que me traz tantas lembranças, ainda da época que estava no Rio, até antes. Mas, então, eu fico feliz também porque, Josias, com a tua energia, tua inovação, acho que você está abrindo aí um novo momento realmente de realizações para essa associação. Como eu estava dizendo, me lembro, sei lá, deve ter uns 20 anos, na época do embaixador Marcílio, que sempre foi um colaborador, estava sempre aqui, a gente se encontrava com tanta frequência, né? Pessoa também queridíssima. E muito obrigado aí para todo mundo, pela presença do nosso senador aqui, muito especial. E, obviamente, a Aspásia aqui já põe um outro nível aqui na nossa discussão. Muito bem. Então, de partida, pessoal, quando a gente olha o Brasil, é óbvio que a gente tem 1000 desafios. E eu sei que aqui é uma casa que se discute com muita franqueza esses desafios e se procuram soluções, que nem sempre são fáceis. Mas também a gente tem muita coisa andando a nosso favor. Eu tenho falado que se a gente souber aproveitar bem, se organizar um pouco, toda essa pauta de transição energética, transição, lá o governo gosta de chamar de transição ecológica, ela abre oportunidades para o Brasil, como a gente teve há 20 anos atrás, quando a China cresceu. Quer dizer, mas a China agora não está crescendo como cresceu naquela época, é verdade, mas tem outras coisas acontecendo, e o Brasil está muito bem posicionado. Não preciso aqui explicar tudo que a gente tem na parte de energia, na parte de minerais estratégicos, na parte de também energia, mais combustíveis, enfim, combustíveis, biocombustíveis. Então a gente tem que saber aproveitar isso, e o Rio de Janeiro está bem colocado. Eu acho que a maior parte aqui é familiarizada, por exemplo, com lá o projeto da Prumo, o que está acontecendo no Norte Fluminense. A gente precisa estar conversando, estar integrando o nosso Norte Fluminense um pouco com toda aquela economia mineral que chega até o Espírito Santo. O acesso ferroviário ao Porto de Açu, eu acho que é uma das principais prioridades aqui do Estado, você poder, por ali, ter acesso tanto ao minério, quanto também o minério que desce, fertilizantes, outras coisas que podem subir, alguns casos até mesmo de safra, e a ideia de se ali fazer um hub de energia, primeiro um pouquinho cinzenta, depois energia limpa, por exemplo, na questão da própria transformação do minério em HBI, em ferro esponja, ou seja, um ferro zero carbono, né, que só o Brasil tem condição de fazer isso no curto prazo. Então, assim, as oportunidades estão aqui. A gente teve aí a conclusão do próprio gasoduto, uma das rotas que chega aqui. A gente tem que saber o que a gente vai fazer com esse gás. A gente tem como processar o gás, a gente tem como usar para fertilizante, temos como usar para diminuir as emissões ali
das siderúrgicas lá perto de Itaguaí, o que é um polo importante no mundo e que também a gente pode tornar mais verde. Enfim, são coisas que exigem decisão, exigem muita parceria, tanto com o governo federal quanto com o setor privado. Tem que ir atrás das grandes empresas, enfim, para inserir o Rio de Janeiro. E eu acho que esse ano tem demonstrado como que a volta da vontade da gente estar juntos, das pessoas se encontrarem, tem sido extraordinário aqui para o Rio de Janeiro. Quer dizer, são eventos, acho que agora o final do ano também vai ser um período extraordinário, né? Muita gente viajando, muita gente querendo vir para cá. A gente tem feito algumas derivas na parte de gastronomia, que também são boas. Então, assim, esse balanço do Rio de Janeiro com as suas fortalezas na parte de energia. O BNDES, agora dia 11, vai fazer um grande seminário também sobre o próprio papel do óleo e do gás nessa transição. Hoje, quando eu olho a macroeconomia do Brasil, parte vamos dizer assim, da força das exportações brasileiras vem da produção de óleo, que continua crescendo, vai chegar a 5 milhões de barris por dia. Boa parte disso vai ser exportada. Isso permite o nosso balanço comercial ficar forte pelos anos à frente, né? Se ninguém inventar de querer gastar o dinheiro antes do petróleo sair. Mas, então, assim, essa parte, vamos dizer, mais industrial, mais de recursos, de energia, que o Rio de Janeiro já tem uma grande experiência, tá certo? Nós ainda continuamos com a Eletrobras, com a Petrobras por aqui, saber aproveitar nessa nova fase, inclusive da Petrobras, da Eletrobras e da Petrobras também. Junto com a parte intelectual, nós ainda temos muitas universidades, centros de pesquisa. Eu acho que quanto mais a gente conseguir integrar esses diferentes vetores do conhecimento aqui no Rio de Janeiro, parte de vacinas, etc., são coisas que a gente tem que olhar, discutir, apresentar, trazer para a população todos os dias, tá certo? Eu converso com representantes políticos e lá pelo Banco Safra a gente visita todos os estados do Brasil. Eu vou do Rio Grande, literalmente agora prometi, outro dia encontrei o Alcolumbre lá nos Estados Unidos, prometi até ir ao Amapá, que a gente foi ao Pará outro dia, visitamos, temos uma opção de agências lá no Pará, projetos super interessantes. Mas então, a gente vai em todos os estados, a gente vê como cada estado está prestando muita atenção a como que ele pode crescer, o que ele pode fazer. Até a gente tem aqui o privilégio de ter senadores jovens, de cabeça aberta, como que a gente pode ter influenciando a política pública para coisas que tragam oportunidades, riqueza ao nosso estado. Então, juntando a parte de energia, vamos chamar assim, a parte de conhecimento, e aí tem toda a parte da cultura, da festa, daquilo que faz do Rio de Janeiro único. Eu acho que são poucos os estados que têm essa possibilidade. Eu vou fazer uma pequena revelação de como que não dá para ficar totalmente pessimista em relação ao Rio de Janeiro, que é o seguinte, pessoal, alguns sabem que eu gosto aqui de passear aqui na Baía de Guanabara. E eu, assim, desde pequeno, né? E aí, há um ano ou dois, assim, quando estava se discutindo, avançou aí a questão você entregar a parte de serviços de saneamento para o setor privado aqui, no Rio de Janeiro, né, que é um processo, inclusive, quando eu estava no BNDES, procurei bastante adiantar, e depois disparou, né? Foi até bom ter saído, né? Porque aí andou, né? Então, veja só que coisa maravilhosa. Mas aí eu estava dizendo já pelo Safra, né? Então, algumas das empresas, a gente estava vendo como é que a gente podia apoiá-las, eu estava dizendo, olha, vê só, a gente vai apoiar e tal, de brincadeira, mas sentindo muito profundamente. Vamos apoiar e tal, mas eu quero um compromisso de vocês. Eu sei que vocês vão ter capacidade de estar limpando a Baía de Guanabara, um processo já vem em curso, mas, enfim, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu era pequeno, quando a gente saía de barco, aqui parecia filme americano, porque os botos, né, os golfinhos andavam lá ao nosso barco, parecia aquele filminho que a famíliazinha todos nos acompanhava. E
Fora uma vez em 2015, quando eu saí até com uma vez, mas nunca vejo golfinho aqui. Às vezes vejo só um filmezinho, alguém passa desses filmes de celular, mas nunca vejo, né? E aí outro dia, tem menos de um mês, estávamos aí uma tarde ensolarada, aquelas tardes que só tem no Rio de Janeiro, maravilhosas, e de repente ali avisto, ali pertinho, como se fosse ali no fundo da sala, assim, um grupo bem grande de golfinhos no canal de entrada da Barra, né, um pouco antes do Morro do Morcego. Então, assim, vê só, até a vida da Baía de Guanabara está voltando, é um indicador, né? Não digo que a gente vai ter baleias, apesar de a gente estar cheio de baleias agora ali perto, atrás de... Outro dia também, quando estava chegando aqui, do avião, da janelinha do avião, de repente eu vi uma baleia ali um pouco atrás dele, redonda, né? Na verdade, se eu pensar, menos de 10 quilômetros de Ipanema, estava lá, elas passeando e tal. Então, assim, a gente vê que com um pouquinho de bom trato, o Rio tem força de voltar a ter vida, tem força de estar crescendo. Então, quando eu olho os números, em números de Brasil, como eu falei, a gente vê o setor externo forte significa menos preocupações, significa um câmbio que resiste a todas as confusões lá fora. Depois a gente pode discutir um pouquinho o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que seja, como que isso influencia a gente, mas a gente vê isso. A gente vê aí a inflação continua dando boas notícias, tudo bem, o preço do petróleo subiu, mas a gente deve continuar com um processo de desinflação que vai permitir o Banco Central baixando. Ontem encontrei o presidente do Banco Central, ele obviamente está acompanhando atentamente tudo que acontece lá fora, mas com serenidade. Eles anunciaram uma trajetória que não tem muito por que acelerar, mas que nos leva a uma situação bem confortável, em que a gente vai ver provavelmente o crédito para as famílias crescendo o ano que vem. E na medida que você destrava um pouco do crédito, também tem toda a discussão aí que parece que está indo muito bem do desenrola, isso para a população é muito importante. A gente aqui, tem certeza que aqui tem representantes, além dos grandes shopping centers, mas tem representante toda a nossa população da Baixada, toda a nossa população de menor renda. Essas coisas fazem uma diferença enorme para a capacidade de consumo, além do bem-estar dessas pessoas. Então, eu acho que se a gente conseguir essa trajetória ao longo do ano que vem, a gente vai ter um ano com o consumo puxando a economia. E aí, quando o consumo melhora, se você tem uma situação de tranquilidade, que a taxa de juros também pode cair um pouquinho, o investimento começa a voltar. Esse ano, ainda falando em números, o investimento deve encolher um pouco, né? O ano que vem a gente está projetando um crescimento, crescer uns 3%, vai ser uma explosão de crescimento, mas a gente é relativamente confiante quanto ao crescimento do Brasil ano que vem. A gente vê na casa de uns 2,5%. É óbvio que há ameaças que vêm de fora, há riscos, a gente tem uma situação fiscal que tem que ser tratada com muito cuidado, com muito foco, mas a gente, no Banco Safra, a gente projeta um crescimento do ano que vem de mais ou menos 2,5%. E, ao contrário desse ano, um crescimento mais guiado pela demanda interna, pela demanda doméstica. E isso é bom, porque quando é demanda doméstica, também significa que, em termos de arrecadação, você não vai ver essa queda continuar por longo tempo. Tem um ajuste atualmente, como nos Estados Unidos também está tendo um ajuste na arrecadação, tem diminuído comparado com 2022. A gente está vendo isso, porque quando você tem desinflação, a tendência é a arrecadação cair. Não é um sinal de alarme, mas é uma coisa que você tem que estar preparado e se ajustar a essa realidade. O governo tem que se ajustar a essa realidade. Mas então, no ano que vem, o nosso cenário, o cenário do Safra, a gente vê a política monetária seguindo o percurso que o Banco Central mais ou menos sinalizou. Com isso, você começa a destravar o crédito, dá um maior fôlego para o consumo, anima também o empresário para começar a pensar marginalmente no investimento, e um setor bastante externo, bastante resiliente, com contribuição do petróleo. A agricultura não vai crescer que nem esse ano, cresceu mais de 15%, quase 20%, mas dando apoio às contas externas, dando estabilidade ao nosso câmbio. O
o petróleo contribuindo para isso, e isso nos dá uma tranquilidade para enfrentar. E com o Rio de Janeiro também a gente deve ver esse desenvolvimento. Então, não é para ser um ano de crescimento extraordinário, mas é um ano em que, paulatinamente, a gente vai avançando. Se o Brasil crescer 2,5% todo ano, faz diferença, e, principalmente, esse nível de crescimento é indispensável para a situação fiscal se manter. O famoso arcabouço fiscal só funciona se um governo realmente tiver compromisso com ele, e 2, o país crescer pelo menos 2,5%. Isso é possível, e depois, aí como eu já falei um bocado, eu vou parar aqui, mas depois a gente discute, mas bacana, 2024 está mais ou menos acertado até pelo consumo, né, pelos taxas de juros. Mas o mundo não acaba em 2024, além de que as pessoas vão se sentir confiantes em 2024 se elas virem alguma coisa para 2025, 2026, etc. E aí você vai precisar de uma agenda de investimento importante, que a gente pode discutir depois, mas que tem muito a ver com isso que eu comentei, das vantagens do Brasil em relação à transição energética. E como isso aqui é uma associação comercial, eu vou até depois tomar coragem de comentar algumas mudanças em regras contábeis, imagine você, regras de demonstrações financeiras, negócio árido, né? Mas aqui é uma casa de comércio, dá para falar isso, e como isso pode ter um impacto muito importante para o Brasil. Mas é isso, Rio de Janeiro, pelo menos 3 grandes vetores que já são nossa fortaleza, que se a gente trabalhar com a FICO, que inclusive eu vejo em outros estados para a gente crescer, parte de energia e a parte industrial junto disso, a parte do conhecimento, a parte da alegria, da cultura que só o Rio de Janeiro tem. Então, temos essas possibilidades e um quadro macroeconômico do Brasil de crescimento. O ano que vem, um crescimento puxado pela demanda doméstica, que é uma coisa também que ajuda a fazer as engrenagens da nossa economia rodarem suavemente. Então, esse é um pouco a nossa projeção no Banco Safra. Ok. Muito bom, ministro. Eu queria aproveitar, então, essa sua dissertação inicial sobre a visão do futuro próximo, como analista econômico do Banco Safra, mas como um cidadão muito especial que tem uma trajetória muito importante na área da economia. Sabe, ministro, ontem nós tivemos aqui uma discussão durante todo o dia, com vários painéis, e procuramos também buscar alternativas fora do lugar comum do Rio de Janeiro, lugar comum no sentido de ser o mais habitual discussão, que é a economia baseada no óleo e gás, a economia baseada no turismo, que também foi muito importante, e hoje nós vamos ter uma discussão muito importante sobre esse tema. Mas nós temos algumas alternativas que eu queria ouvir a sua opinião. É muito importante para mim saber o seu pensamento, considerando a sua experiência mundial, no Banco Mundial, tratando de coisas macroeconômicas, mas no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que lidou com países pobres, que precisavam se desenvolver, e o banco incrementava políticas, incentivava políticas e financiava políticas públicas para que as pessoas pudessem migrar do patamar. Aqui nós temos uma situação que me parece muito oportuna, e nós tivemos a oportunidade de discutir ontem, foi a economia criativa, baseada na cultura, na indústria audiovisual, em vários segmentos dessa indústria criativa, no entretenimento, que possam ser um fator diferencial para a economia do Rio de Janeiro.
Um outro painel que eu achei muito importante, eu fiquei muito feliz de ter participado dele, como ouvinte, foi o painel sobre favelas, a economia nas favelas e nas comunidades, chamada Economia Solidária, que hoje é responsável aqui no Rio de Janeiro por um volume gigantesco de movimentação financeira, de pequenos negócios que são produzidos nas favelas e nas comunidades. Nós vamos abrir aqui, muito brevemente, se Deus quiser, a loja do empreendedor. Vai ser lá no primeiro andar. Essa loja vai permitir que esse pequeno empresário, que o microempresário, resolva a sua vida no mesmo dia, no mesmo local. Eu estou vendo ali o presidente da Juscer, já vou conversar com ele para a gente botar o ponto da junta comercial dentro dessa loja do empreendedor, facilitando a vida das pessoas. E eu penso assim que talvez o Rio de Janeiro tenha, além da inovação, que é da transformação digital. Vamos falar de transformação digital, porque o mundo está caminhando para isso e o Rio pode ser um grande laboratório de transformação digital na área empresarial de qualquer nível, dando suporte e apoio, e é o que nós vamos dar aqui na Associação Comercial, criar uma área de inteligência competitiva, analisando os dados da economia, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista comportamental, que permita ao empresário de qualquer porte tomar decisões baseadas em dado e informação que tenha validade. Uma outra oportunidade que eu percebo para o Rio, eu queria ouvir a sua opinião, se faz sentido, é a indústria da defesa. Nós temos aqui o Instituto Militar de Engenharia, aqui no Rio de Janeiro, e nós desperdiçamos esse talento, esse conhecimento, essa inteligência embarcada para trabalhar desenvolvimento de soluções de defesa que permitam ao Brasil e ao mundo se apropriar disso a partir do Rio de Janeiro. Então, eu queria que o senhor pudesse responder as minhas dúvidas, se vale a pena e que tipo de modelagem nós poderíamos estar desenvolvendo no Rio de Janeiro para desenvolver a economia das favelas e comunidades de forma estruturada, se isso faria sentido, de que maneira isso poderia ser feito, e nesse segmento da economia criativa, especialmente na área de audiovisual, cultura, entretenimento, que são grandes tradições do Rio de Janeiro, nos eventos que temos aqui, e na indústria da defesa. O que o senhor acha disso? Olha, todos são vetores muito importantes. O Rio de Janeiro ele tem esse capital humano, né? Por exemplo, uma das áreas que mais se transformaram nos últimos anos foi, por exemplo, a parte de saúde privada, né? A gente não deve esquecer que talvez a principal força nesse setor é uma força que começou aqui no Rio de Janeiro, né? Então, toda a família Moll e a Rede D'Or hoje virou um império listado de bilhões de reais, que começou o quê? Através da experiência, do talento. Lógico que tem um talento individual, mas também tem o universo, é contar com um grupo grande de médicos bem formados, com experiência, com ambição. Isso faz toda a diferença do mundo. Então, a gente também tem que prestar atenção inclusive, essas classes, né? Porque elas têm muita força, elas têm muita capacidade de fazer, e fazem uma diferença, inclusive, na qualidade de serviço que a gente tem aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que essa própria, assim, a parte de saúde, os médicos aqui no Rio de Janeiro são um exemplo para o Brasil. As pessoas ainda vêm estudar aqui. Obviamente, como eu falei, o resto do Brasil também está crescendo, a gente tem que estar atento à concorrência, mas eu acho que é um diferencial ainda muito positivo para o Rio de Janeiro, assim como o presidente falou, do IME, né? E de formados do IME. Outro dia eu tive com o agora governador Tarcísio, né? Mas a gente ficou lá trocando figurinhas. Meu irmão
fez IME. Eu, como gostava do mar, não dava para fazer IME, mas, enfim. Então, esse é um valor. Aqui a gente tem algumas indústrias. Temos aqui ao lado o Arsenal antigo e temos em Itaguaí, devidamente, discretamente escondido lá, mas a gente faz submarinos, vamos fazer submarinos nucleares lá, tá certo? Então, eu acho que isso, mais uma vez, é uma das coisas que a gente tinha que estar mobilizando o tempo inteiro, porque essa diversidade do Rio, às vezes, a gente esquece, né? Mas, na parte de defesa, a gente já tem uma ancoragem muito boa no novo estaleiro que está lá, que inclusive foi até uma coisa trazida pelo Sérgio Cabral, salvo engano, né? Junto com o governo federal, e que nos permite estar na ponta da construção naval, além do que se continua ainda fazendo aqui, ainda que hoje a Marinha também acabe construindo parte dos seus navios em outros estados do Brasil. Mas, então, trabalhar nessas vertentes, sem dúvida nenhuma, é o que vai manter essa diversidade da economia fluminense. Toda a parte de geração de conteúdo continua sendo fundamental para o Estado. Já da minha época, que a gente estava aqui, tinha inclusive um inventário do valor da economia da criação. E é interessante, gostei muito que você falou da questão da economia também, comunidades, etc. e tal. Vou te fazer um paralelo com uma experiência que a gente está tendo lá no Banco Safra, que é muito interessante. A gente está crescendo bastante aquelas maquininhas, adquirências, chama adquirência, maquininha. Mas a grande, chama Safra Pay lá, o Safra Pay. Mas o que é interessante nesse negócio de Safra Pay? É que hoje em dia, uma maquininha não é só onde você passa um cartão e faz um pagamento. Hoje aquilo vira uma ferramenta de comunicação com os empresários. E também, com a tecnologia que existe hoje, você consegue atingir empresários que há 20 anos atrás estavam completamente fora do radar de uma instituição que nem o Safra. O Safra tem um DNA de apoiar negócios, inclusive, às vezes, pequenos negócios que depois viraram grandes negócios. Tá certo? As pessoas acham que é só um banco de rico, não, mas é um banco de trabalho, um banco de financiar a atividade econômica, tá? Agora, com uma tecnologia você alcança um segmento, com outra tecnologia você alcança outro segmento. E aí não é só facilitar o pagamento, que hoje em dia com Pix, é completamente diferente. Isso dá uma capacidade para esses pequenos empreendedores que eles não tinham antes. Hoje você consegue, com segurança, sem ter que, inclusive, mexer em dinheiro, né, num lugar que, às vezes, a segurança é uma consideração, você consegue vender, comprar, às vezes, botar na internet. E, além disso, as ferramentas hoje permitem que, por exemplo, o provedor do serviço, no caso do banco, ajude essas pessoas a melhorarem a sua gestão. Uma coisa que é muito importante, aí daí a importância do SEBRAE, e eu sei de coisas que vocês fazem, é o quê? Você tem que dar o apoio ao empreendedor. A pessoa saber a gestão financeira, se ela está fazendo lucro, não está fazendo lucro. Às vezes você vende, e depois você vai descobrir que você vendeu, mas você perdeu dinheiro ao vender. Então, na medida em que, através de uma maquininha, você consegue ter acesso ao fluxo das pessoas, você pode usar isso para ajudar a empresa a crescer. Então, esse potencial do pequeno empreendedor, ele é muito grande, principalmente se alavancar ele com a educação financeira, com a qualidade de gestão. Está cheio de estudos aí, se você for ver, para o meu amigo Marcos Lisboa e outros, que vão indicar que uma das razões que, às vezes, a produtividade, a produtividade das empresas brasileiras é mais baixa, é porque, às vezes, a qualidade de gestão, são pequenas empresas, não tem uma qualidade de gestão tão grande. Então, na hora que a gente consegue ter ferramentas, não vão ser só a gente, vai ter o SEBRAE, vão ter vocês, etc., também dão
essas ferramentas para o pequeno empresário melhorar a sua gestão, isso fortalece enormemente essa atividade, vai permitir elas crescerem, vai torná-las também mais resilientes, tá certo? A gente, por exemplo, também às vezes vende pequenos seguros, porque a grande diferença entre a pessoa com mais recursos e a menor é que a menor, qualquer espirro, atrapalha tudo. 2 dias sem ter fluxo de caixa, quebrou. Então, você às vezes dá um pouco de respiro, um pequeno financiamento, faz uma grande diferença para a continuidade dos negócios. Então, a gente tem que olhar essas coisas de uma maneira muito holística, valorizando o empreendedorismo, a criatividade, etc., mas também dando as ferramentas financeiras de educação para elas poderem realmente crescer e transformar a atividade, com um impacto social maravilhoso, uma inclusão extraordinária. Então, eu acho que assim, está muito na linha de como que a gente pode ter uma mudança importante aqui no Rio de Janeiro, assim como aproveitar essas outras vantagens, conhecimento extraordinário, como você falou, o IME, todo o conhecimento do IME, como é que a gente pode, talvez, atrair até mais empresas de conhecimento. Eu, quando era garoto, fui convidado para trabalhar até no próprio projeto de submarinos aqui, ainda no Arsenal, aqui pertinho, né? Então, aproveitar isso, aproveitar os médicos, toda a parte de criatividade e essa nossa população que está aí todo dia nos ensinando alguma coisa, é o que eu acho que é a receita para o Rio de Janeiro mesmo. Acho que você, Josias, mais uma vez, foi ali no coração da coisa. Bem, eu queria transmitir, acho que em nome de todos os cariocas e fluminenses, o nosso agradecimento pelo seu trabalho e dedicação para soerguer o Rio de Janeiro num momento que foi muito difícil para nós e que deu tão bons resultados. E eu queria lembrar aqui a todos que Joaquim Levy é o único grande economista brasileiro, carioca, do Rio de Janeiro, que se dedicou ao seu Estado. Que nós tivemos grandes figuras, que eu não vou lembrar aqui, e que nós admiramos muito, que foram ministros da Fazenda, que exerceram cargos importantes na economia, mas você é o único que se dedicou ao Rio de Janeiro e que conhece os meandros do Rio de Janeiro. E eu queria agradecer também a você pela esperança que você traz para essa casa, que está sendo presidida por uma pessoa que tem confiança na mudança e que expressa, mais do que qualquer outra liderança que nós já tenhamos visto aqui na linha do Horizonte, a visão empreendedora e transformadora pela tecnologia. Então, eu queria, primeiro, fazer muitas perguntas a você, mas não posso, vou ter que fazer uma, né? E a minha primeira pergunta é que tudo que você disse de tranquilizador nos deixa algumas dúvidas. Primeiro, que há vulnerabilidades no nosso modelo econômico, antigas, né? Nós já padecemos desse processo lá no final dos anos 90, fizemos o Plano Real e depois morremos na praia por um problema de vulnerabilidade externa, e eu não sinto segurança suficiente para dizer que nós ultrapassamos isso. E uma das razões, provavelmente, é a que você mencionou, que o nosso modelo é muito baseado no consumo, e num consumo de um grupo que é de trabalhadores que mal chega à classe média. Não é nem classe. Muitas vezes a gente chama isso de uma nova classe média, não é. Né? É um grupo sub-classe média. Então, a necessidade de poupança e investimento parece que nos falta. E eu digo isso porque o Rio de Janeiro, como você demonstrou muito bem, tem enormes possibilidades, uma agenda de possibilidades. E que eu vejo como mais importante, eu queria saber a sua opinião, é a transição energética, porque nós não soubemos aproveitar como devíamos esse ciclo do petróleo. Nossas cadeias produtivas são desorganizadas e boa parte desses recursos são drenados para outros estados. E, ao mesmo tempo, eu vejo que você, Josias,
na verdade, estão propondo aqui o modelo Santa Catarina, né? Vamos mobilizar os médios empreendedores, os pequenos, vamos apostar na tecnologia, na inovação, e isso muito nos alegra, mas fica a dúvida se nós podemos, por exemplo, ser um mercado atuante de renováveis e um mercado atuante na descarbonização, isto é, no mercado de carbono. Nós vamos discutir isso hoje, aqui hoje à tarde. Há uma ideia de uma bolsa que pode ser lançada, uma bolsa verde no Rio de Janeiro. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não, excelente. Até um pouquinho que nem eu falei, o Brasil, o ano que vem, tudo bem, a gente pode até viver um pouquinho do consumo, mas, evidentemente, se você não tiver o investimento, vai ser fôlego curto. Então, a gente tem que se organizar para, em 2025, etc., realmente esse investimento vir, e muito desse investimento vai vir dessa transição energética, em seus diversos fatores. Aqui no Rio de Janeiro tem várias coisas para fazer. Eu mencionei lá o Porto do Açu. No Porto do Açu, hoje, tem uma visão audaciosa, ambiciosa, mas, eu diria, realista, de você fazer uma coisa muito integrada. Há mais ou menos uns 20 dias, teve, inclusive, lá no Valor, lá no Globo, né? Teve uma conferência para se discutir um pouco o que dá para fazer aqui no Rio de Janeiro. Ali, naquele caso particular, você tem a proximidade. Hoje você tem ali uma base logística extraordinária, já é o maior ponto de transbordo de petróleo. Inclusive, eu acho que até parte do transbordo que veio de São Paulo. O que acontece? Quando você está extraindo do mar o petróleo, todo mundo já viu aqueles grandes navios onde você fica acumulado. Agora, você não pode transferir aquele petróleo para um outro grande navio. Os grandes navios de petróleo são uns monstros pesadíssimos, difíceis de controlar. Então, você tem que mandar para um navio menor, e aí esse navio menor vai para a terra, e de terra o navio grande vai pegar. Hoje, o Porto do Açu é a principal base do pré-sal para isso, tá certo? E com isso você cria toda uma movimentação de outras coisas, tá? Ele tem como receber também gás natural, e tem toda a parte também do mineroduto que foi feito, que hoje é um grande sucesso, a maneira mais barata que tem de trazer minério para coisa. Então, eles também é um grande exportador de minério, além de toda uma outra parte do porto, tem toda a parte de serviços auxiliares, que é muito importante. Petróleo, a exploração de petróleo exige muitos serviços, e ali é uma base. A gente vê alguns rebocadores aqui, né, supply boats e tal, aqui no fundo da Bahia, mas lá tem muita atividade disso. E a ideia, a grande ideia lá é você usar essa base, primeiro, com o gás natural, processar algumas coisas, e, eventualmente, ali literalmente onde o vento dobra o canto, né? Aquela parte de Cabo Frio ali, são áreas que têm ventos muito bons. Então, você consegue fazer parques eólicos offshore, mas relativamente rasos, é muito bom, com uma vantagem que, nesse caso, você vai estar injetando a energia elétrica muito próximo do centro de carga. E ali você pode, inclusive, fazer um centro de, por exemplo, produção de hidrogênio verde, quer seja para usar na siderurgia no Brasil, quer seja até para exportar. Você tem que prestar atenção aos números para ser um negócio viável, mas é factível, tá certo? Com um custo muito mais baixo. Sendo que você pode, ali, você vai ter proximidade, mas no Brasil, se a gente não sujar a nossa matriz energética, você pode tirar também energia da própria rede e compensando para produzir hidrogênio. Então, você consegue trabalhar 24 horas, né, todos os dias da semana, ao invés de trabalhar só quando venta, só quando tem sol. Por quê? Porque você gera o eólico,
mas nas horas que você não estiver gerando, injeta na rede. Na hora que você não estiver gerando, você puxa da rede. E na medida que a rede é de energia limpa, 90 e poucos % limpo, esse produto final vai continuar sendo limpo, tá certo? Então, ali é um exemplo concreto. Eu ainda acho mais extraordinário, porque não precisa de muito dinheiro público, tá certo? Não, o negócio vai depender de subsídio, nada disso, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, só que é muito técnico, muito complicado, então a gente não presta atenção, entendeu? Assim como eu comentei aqui, até quando o senador estava aqui, o que a gente precisa para alavancar aquilo, que devia ter marchas na Cinelândia. A gente quer ligar o Porto de Açu a Vitória Minas. A gente quer ligar esse porto à rede nacional de transportes, tá certo? Ferroviários. Então, são ações muito concretas que a gente tem que estar realmente levando a cabo e batalhando todo o tempo, se você quiser que o Rio de Janeiro esteja nessa parte da transição energética. Ali, inclusive, está tendo um revival, se me permite, uma retomada da própria produção de cana, sendo que vai ser aquela cana que é também uma cana energética. Então, você consegue usar a cana para fazer um outro produto que vai se tornar muito usado para frente, que é o metanol. Então, você consegue, com hidrogênio, quando você juntar, por exemplo, você pega a cana, você gera eletricidade com a cana, se for o caso, gera álcool, e o gás carbônico que resolve dali, você pode juntar com um pouco de hidrogênio e formar metanol, que pode ser exportado. Então, além de produzir eventualmente etanol, além de produzir energia elétrica com bagaço, você ainda pode produzir. E ali existe, pela visão de alguém também que estava sempre aqui, nosso saudoso Eliezer não de Carvalho, Batista, né? Eliezer Batista, ali você tem uma área enorme para você fazer isso. Então, eu acho que é uma questão da gente prestar atenção, entender, assim como eu comentei em relação a nós estamos recebendo o gás natural no Rio de Janeiro. Foi feito o gasoduto de suprimento, que está entregando aqui no fundo da Bahia. Só que a gente não sabe o que fazer com esse gás. Esse gás vai para algum lugar, porque não tem uso no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter planejamento, tem que se mobilizar, tem que fazer... Aí a gente consegue entrar dentro desse grande movimento que, como eu falei, eu vejo o movimento do crescimento econômico do Brasil nos próximos anos, que é a nova economia, para fazer bateria, para fazer ônibus elétrico, para uma opção de coisas. Estamos aqui. Nós temos, por exemplo, o Inmetro. O Inmetro vai ser muito importante, inclusive, se mencionou o mercado de carbono, mas não é coisa. Em muitos estados, as pessoas focam nessas coisas. Veja só, vai ter um órgão gestor no PL que está sendo votado, esta ia ser votado ontem, ganhou mais uma semana, mas tem um PL hoje de mercado de carbono, tá certo? Ali tem um órgão gestor, o qual, para você ter um mercado de carbono, vai ter toda uma questão de medição de carbono, tanto de quem emite quanto dos sinks, de quem absorve, sequestra carbono, tudo isso tem que ser medido. Nós temos ali na raiz da serra o Inmetro. Qual o papel do Inmetro nisso? Como que a gente pode injetar o Inmetro dentro do mercado de carbono que está sendo constituído agora, tá certo? Porque você vai, para apoiar o órgão gestor do mercado de carbono, segundo o que está previsto na lei, no projeto de lei, que vai ser votado até o final desse ano, porque provavelmente o governo vai querer votar esse negócio antes de ir para a COP, tá? Para chegar na COP dizendo que tem o mercado de carbono regulado no Brasil. Então, negócio de semanas. Muito bem. Como que a gente põe o Inmetro como sendo parte do sistema de verificação? Tem esse certificador internacional, mas precisa ter quem vai medir as emissões, quem vai ajudar a formular as medidas para emissões de toda a indústria brasileira, tá certo?
tem aqui. A gente deve cruzar na rua, deve cruzar nos shoppings aí da Multiplan com funcionários do Inmetro. E nem imagina que tem essa riqueza no Rio de Janeiro, tá certo? Então, a gente saber mobilizar isso e saber inserir isso nas políticas públicas, esse negócio é muito, é o que a gente tem que estar focado, compreende? O nosso ministro, a Paspassa estava me dizendo aqui, só essa sugestão já valeu o ouro para a gente aqui, viu, ministro? Assim, nós já tínhamos aqui discutido essa questão do mercado de carbono e como é que a associação comercial poderia estar se inserindo nisso. E, obviamente, que a discussão nossa, preliminar, era dentro dessa linha de criar uma certificadora. Nós não vamos... Nós estávamos pensando em nos habilitarmos através de uma certificadora internacional para sermos aqui na Associação Comercial uma certificadora desses créditos. Quem consome, quem reduz a venda, a transação, não é o nosso negócio, mas você certificar que o cara deixou de produzir, de contaminar, de poluir, não sei o quê, isso poderia ser o nosso papel. E aí o nosso ministro já trouxe a solução pronta. Eu vou amanhã, segunda-feira, vou lá no Inmetro e vou conversar com essa turma do Inmetro. Pô, vamos fazer isso em conjunto, a Associação Comercial e Inmetro, produzindo aqui uma grande certificadora e nos dando uma oportunidade genial de monetizar para o Rio de Janeiro um ativo importantíssimo que entrou na pauta mundial, que é essa questão do crédito de carbono. Ministro, eu queria aproveitar ainda, antes, tem aqui já umas perguntas, antes de passar essas perguntas, eu sei que o seu tempo é limitado também, mas eu queria aproveitar uma dica do que foi falado anteriormente. O senhor falou muito dessa questão da economia criativa, da necessidade e falou do Banco Safra, da criação, que o Banco Safra já tem o Safra Pay, a maquininha, certamente vai evoluir isso para outros formatos, já essas maquininhas também já vão estar em desuso, vai ter um novo Pix qualquer aí que vai surgir para substituí-las. Mas o senhor falou de uma coisa que está no nosso propósito aqui, que é da qualificação profissional desses pequenos, microempresários. Nós estamos criando aqui. Aliás, eu vou até aproveitar, viu, Balaciano? Eu estou precisando de o Banco Safra pode ser um apoiador desse nosso projeto. Eu vou levar isso para vocês lá, para a gente fazer a escola do empreendedorismo digital, que permita a esse microempresário das favelas, das comunidades, dos bairros, onde é que quer que seja, do jovem, do velho que recebeu lá o fundo de garantia, quer montar um negocinho, não sabe o que fazer, como fazer, a gente poder ensinar essas pessoas a fazerem corretamente, linka com a maquinazinha do Safra Pay, e pronto, está resolvido. Você só vai poder ter que abrir a mão e ajudar a gente aqui, tá, Balaciano? A fazer isso pelo Banco Safra. Não posso falar isso com ele, ministro? Pode tudo, né? Então, acho que a gente poderia estar fazendo uma coisa muito legal aqui, através da Associação Comercial, em parceria com o Banco Safra, fazendo isso daí. Eu vou te procurar segunda-feira também. E eu queria, então, passar aqui algumas questões que já foram encaminhadas, voltando aqui a perguntas mais genéricas da economia, da macroeconomia. Uma primeira pergunta que me foi encaminhada pelo Bruno foi: o novo arcabouço fiscal depende de diversos fatores exógenos ao governo. O que pode ocorrer com a economia e com o mercado se o governo não cumprir com as metas de zerar o déficit fiscal? Acho que foi bem colocado, né? O arcabouço, ele nos dá um marco de referência, ele nos dá um guia, e agora a solução, eu quando estava no governo, eu gostava de dizer assim, olha, o governo somos nós, não existe uma dicotomia que o governo existe lá fora e a sociedade não está participando. É até um pouquinho diferente até do que time de futebol. Time de futebol, no máximo, você torce, mas está lá. Às vezes, eu acho que em algumas coisas, meio que quase que a gente, lógico que a gente tem os nossos representantes, mas às vezes quase que temos que entrar em campo, né, com ideias, etc.
Os desafios que a gente tem não são insuperáveis, mas eles vão exigir cooperação, vão exigir uma vontade de participação da sociedade como um todo. A gente tem hoje um desafio fiscal. As despesas foram aumentadas por decisões tomadas antes da eleição. O ano passado, isso não ficava muito evidente, porque nós tivemos receitas recordes, especialmente por causa do petróleo, mas existe essa diferença. Como que você vai conseguir equilibrar isso? Com um foco em despesas, com eventualmente diminuindo alguns vazamentos da receita, com algumas transformações, eu acho que isso vai ter que ser muito discutido na sociedade. Não adianta a gente se agarrar com soluções fáceis. Não adianta a gente achar que uma reforma administrativa vai diminuir as despesas, principalmente no curto prazo. E muito menos que uma reforma administrativa tem que se dar por emenda constitucional. Porque, por exemplo, eu gosto de meritocracia. Ok, não adianta botar na Constituição que vai ter meritocracia. A maior parte dos serviços hoje já tem um embrião. Desde a época do Fernando Henrique, por exemplo, no governo federal, você tem. Agora, você só consegue ter meritocracia se a organização tem metas claras, se você sabe que vai entregar. Se você não tem metas de vacinação, metas de saúde, de número de pessoas, de redução de doenças, se você não tem metas na própria questão da habitação, de bem-estar, bom, então, o que quer dizer eu querer resultado do funcionário se organizar? Quando a gente tem a nossa empresa, né, você tem empresa, você diz, quero alcançar tais coisas, quero ter tal EBITDA, quero ter tal produção, e aí você vai ver, você desce aquilo, né, você faz uma cascateia aquilo para toda a organização. No setor público também. Se não tiver muito claro o que o setor público vai fazer, é muito difícil você querer exigir que você vai ter metas de desempenho do funcionário público. Isso não adianta botar na Constituição, isso é uma questão de política, de organização, que nem numa empresa, tem que arregaçar as mangas e fazer no dia a dia. Então, acho que não existe uma resposta pronta para isso. E o que a gente não pode é cada um ir para um canto e ficar esperando que o outro lado vai resolver o problema e eu não me mexo nem um pouquinho, porque aí você chega no impasse. Então, acho que lideranças, nessa hora da dificuldade, que a liderança faz diferença, né? E o diálogo faz diferença, e a gente vê os reais desafios e o que dá para a solução, todo mundo, né, mexendo um passinho à frente, por favor, para caber mais um pouquinho para a gente poder resolver as coisas. Então, assim, dá para resolver? Dá. Quando a gente compara com os problemas no resto do mundo, os nossos problemas, graças a Deus, são muito trabalháveis, tá certo? A gente não tem alguém criando confusão na nossa fronteira, a gente tem recursos naturais abundantes, a gente precisa se organizar um pouquinho melhor para resolver alguns problemas que vão permitir a gente realmente ter asas. E aqui no Brasil, as coisas, se você fizer, infelizmente você não tem continuidade, mas se você tiver foco, você é muito rápido. Você deve se lembrar, no Rio de Janeiro, quando eu saí, a gente tinha alcançado o grau de investimento. Aí depois foi uma coisa, foi outra, daqui a 3, 5 anos, a gente está numa situação muito diferente, tá certo? Mas a gente, em 3 anos, conseguiu sair de uma situação pré-falimentar. Teve outras coisas que nos ajudaram, sim, mas também teve coisas que nos atrapalharam. Mas, porque teve o foco, tinha clareza, tinha metas, a gente conseguiu chegar a grau de investimento, assim como a gente conseguiu introduzir inovações na segurança pública muito interessantes, mas que você tem que estar acompanhando todo dia, porque senão daqui a pouco vai ter um evento ruim que vai mostrar que a governança não está perfeita e aquele negócio vai tudo por águas abaixo e você começa a retroceder. Então, eu diria, para quem fez a pergunta, eu acho que o compromisso do governo em cumprir a meta é importante,
mas como foi muito bem dito, não depende só dele. Ou seja, tem que trabalhar todo dia olhando com a barriga na bancada o que está acontecendo, né, ministro? Senão não tem solução. Não tem que como, levantar, né? tem que levantar, abrir a porta todo dia, no banco todo dia é um dia novo, né? Tem todo dia, ainda mais no mundo que a gente vive hoje acelerado, né? Você querer planejar coisa de longo prazo e ficar deitado esperando o resultado não aparece. Tem aqui algumas perguntas que eu vou tentar consolidar em uma só. Uma sobre a sua opinião sobre a reforma tributária, a outra sobre planejamento de longo prazo, se o senhor acredita que é possível fazer um plano quinquenal para o Brasil, coisa assim, e um outro perguntando se os dados do IBGE, eles são confiáveis para as tomadas de decisão, considerando que houve muita crítica à nomeação do atual presidente, mas mesmo assim ele pergunta se os dados populacionais, os dados econômicos, são absolutamente confiáveis para as políticas públicas serem implementadas. Eu consolidei aqui várias questões para ficar mais razoável. Tem IBGE, depois tinha reforma tributária. Qual é a sua opinião sobre a reforma? Essa ele não quis nem falar, esquecer, passou aquela coisa do esquecimento do planejamento de longo prazo. Tá bom. Só questão fácil, né? Tudo facinho. Não, pessoal, a reforma tributária eu acho que ela é indispensável. A reforma tributária, a gente fica muito preocupado com alíquotas, com isso, com aquilo, e, obviamente, dá medo, porque todo mundo que conseguiu encontrar algum tipo de acomodação no meio do manicômio, dizem, pô, agora vai mexer, será que vai melhorar? Então, assim, a cautela é absolutamente justificada. Mas ela pode dar uma nivelada entre setores, entre estados, etc., muito boa, tá certo? E ela vai também simplificar, principalmente depois do período de transição, ela vai simplificar a vida do empresário bastante. Então, os resultados podem ser um aumento da produtividade muito significativo, e com isso, aumento do PIB potencial, você poder crescer mais 0,5% todo ano, tá certo? Então, eu estou confiante, acho que está lá no Senado agora, alguns me dizem que tem muitas pressões, outros dizem que não, que vai avançar, certamente o relator é uma pessoa muito experiente, tá certo? Então, estou torcendo para dar tudo certo, para a gente encerrar o ano com isso fechado. Provavelmente também, ao sair do Senado, as principais características já vão estar mais ou menos acordadas e, portanto, depois os detalhamentos na lei complementar não ser muito difíceis de fazer, tá certo? Para o Rio de Janeiro, ela é boa, ela é bastante boa. A gente não vai receber tudo imediatamente, porque tem um longo período de transição, mas ainda assim, ela, em última instância, ela é vantajosa para o Rio de Janeiro. E mesmo na parte de comércio, eu acredito que ela não vai piorar as coisas, e a gente vai aprender a usar melhor os créditos, etc. Os créditos vão ser automáticos, os créditos para quem exporta vai melhorar, porque você vai poder receber os créditos com maior velocidade, não ficar acumulando crédito. Então, isso é bom. Em relação ao planejamento, eu acredito em planejamento. Nenhuma empresa funciona sem planejamento. O planejamento, ele tem que ser flexível, ele tem que ser um pouquinho indutivo, tá certo? Mas, até como engenheiro, assim, fazer conta é indispensável. Eu vou me amarrar à matriz de Leontief e daí acho que eu posso dormir, não preciso fazer mais nada. Não, obviamente não. Mas, por exemplo, hoje, esse negócio de transição energética, por exemplo, está tendo um esforço lá no Ministério da Fazenda, tem muita gente, não tem muita equipe, tá certo? Mas um esforço para tentar, pelo menos, você harmonizar, porque, em particular, a gente vai viver um momento em que muitas coisas vão mexer ao mesmo tempo. Então, se não tiver uma certa visão de conjunto, você vai acabar correndo atrás de um que é um benefício disso, outro que é benefício daquilo e tal, e você tem, às vezes, consequências inesperadas. Vou dar um exemplo só. Não estou dizendo que seja ruim nem que seja bom, mas o fato de que
houve um incentivo muito forte para a expansão da energia solar, né, e que não foi aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas em alguns lugares a energia solar cresceu muito, significou que você botou 10 gigas de energia nova. Ao mesmo tempo em que a Eletrobras ia começar a renegociar os seus contratos. A base da privatização da Eletrobras é que ela ia renegociar seus contratos, ia sair lá daquele tempo da Dilma, e ia poder cobrar um pouquinho mais pela energia elétrica. Só que é o contrário, ela está hoje, as cotas pagam mais do que se você for no Mercado Livre hoje. Por quê? Porque juntou um pouco de chuva com uma oferta muito grande. Então, assim, você não teve um planejamento, mesmo no setor elétrico, que garanta que as companhias vão poder ter lucro, funcionar e, ao mesmo tempo, estar atendendo o cidadão da melhor maneira possível. Então, no momento que você vai ter mudança na área mineral, você vai ter mudança em todos os biocombustíveis, acabou, aliás, saindo uma lei aí de apoio ao combustível do futuro, mas basicamente biocombustível. Na parte de energia, várias coisas concorrentes, tá certo? Oportunidades de você estar atraindo empresas de outros países para cá, tá certo? Revertendo um processo que a gente tem vivido nos últimos anos. Eu acho que um certo planejamento, não é um planejamento que amarre, que ingesse, mas que seja um guia geral das coisas, eu acho que pode ter um valor muito grande. Aliás, falando em reforma tributária, a reforma tributária pode ter um papel muito interessante em atrair de volta o investimento estrangeiro. Por quê? Aqui no Brasil a gente não tem como dar subsídio, não adianta querer ficar inventando zonas econômicas especiais, que vai só dar briga entre estados, etc. Ao mesmo tempo, por exemplo, uma empresa americana via que a gente tem terras raras. O Brasil é o país com o terceiro maior volume de reservas de terras raras e todas as coisas para fazer bateria, para fazer o que chama minerais estratégicos do mundo, tá certo? A gente não quer só extrair, a gente quer extrair e processar, tá certo? Que vai exigir parcerias, vai exigir capital estrangeiro. O cara vem para o Brasil, se isso aqui é uma confusão danada tributária, não. Na hora que eu simplifico a tributação, eu facilito a volta do capital internacional para o Brasil, tá certo? Então, eu acho que planejamento é importante, eu acho que reforma tributária é importante. A última pergunta era dados do IBGE. Olha, eu tive a honra de ser imensamente responsável pelo IBGE quando trabalhei no Ministério do Planejamento, lá na época de Fernando Henrique. É uma equipe maravilhosa, muito profissional, tá certo? E que, mais uma vez, você sabe onde fica o IBGE? No Rio, né? Lá em São Cristóvão, tá certo? É uma equipe extraordinária. Tinha aqui também no centro da cidade, lá no Ventura, não sei se eles ainda estão lá. Então, assim, eu não tenho nenhuma razão, apesar da falta de dinheiro que eles sofrem sistematicamente há décadas, tá certo? Eu não tenho nenhuma razão para duvidar dos números do IBGE, assim, e também tenho certeza que o corpo técnico ali não vai ter dificuldade com qualquer direção que esteja lá, tá certo? E, portanto, a gente vai poder continuar confiando no IBGE. Lógico que o desafio é cada vez maior, porque como a economia vai se tornando diferente ao longo do tempo, tá certo? Você tem que olhar coisas de maneira diferente. Só para ter uma ideia, e aí as Pádias sabem muito bem, o nosso querido professor Baixa está reestimando o crescimento econômico da primeira e segunda metade do século XX. Por quê? Porque com outros dados, porque o que tinha sido calculado naquela época, com razões totalmente adequadas para aqueles momentos, que eram onde eles queriam focar os efeitos das políticas públicas, demorou 30 anos para voltarem a rever aquilo. Notem bem, isso eles estão revendo o que foi estimado antes do IBGE ser responsável
pelas contas nacionais, pelo PIB, tá certo? Eram estimativas que tinham sido feitas antes de a gente poder contar com o IBGE. A contagem do IBGE não precisou ser refeita, tá certo? Mas, enfim, naquela época não tinha um IBGE para fazer, outras instituições fizeram focadas no que precisava ser feito naquele momento, mas que hoje, sendo reavaliado, tá certo? Porque era bem documentado, porque era também transparente, permitiu ter conclusões econômicas muito interessantes. Então, mais uma vez, um outro ativo aqui do Rio de Janeiro extraordinário, que é o IBGE, uma equipe muito boa, uma equipe que a gente pode confiar e que a gente devia estar apoiando todo dia, devia ter umas emendas dos deputados cariocas e fluminenses mandando dinheiro para o IBGE. Isso, né? Que o pessoal faz em outros estados. Manda fazer emenda para dar mais dinheiro para o IBGE, para ele poder fazer as pesquisas. Olha o sufoco que foi fazer o censo, mas conseguiram fazer, tá certo? Então, é isso. Quanto a área de conhecimento do Rio de Janeiro continua sendo um ativo maravilhoso. Onde que a gente tem recursos naturais, conhecimento e a cultura, a criatividade e essa força do povo. E aí não é só a cultura lá de cima. Quando você falou, tudo que a gente cria na favela da Maré, tudo que a gente cria em todas as comunidades, na nossa Baixada Fluminense, etc. Então vai do médico de top de linha até quem está lá criando um negócio novo, uma birosquinha pequenininha. Esse é o nosso Rio de Janeiro. Bem, tudo de bom. Mas, Joaquim, o meu desejo de consumo era ficar com você aqui o dia inteiro e extrair tudo que você tem para nos dar, né, nesse debate. Mas nós vamos fazer isso em breve, chamar você de novo. Mas um dos presentes que você nos trouxe aqui foi um recado, que nós temos órgãos federais importantes aqui, você agora está falando do IBGE, já falou de outros órgãos, e nós não os usamos e não fazemos as parcerias com eles que nós deveríamos fazer. Então, o recado está dado. O segundo é que você trouxe um presente muito, muito promissor sobre o Polo do Açu, né? O norte e o noroeste fluminense são regiões abandonadas do estado do Rio de Janeiro, não é? Que entraram em decadência no final do século XIX, e por lá ficaram, e houve esforços fracassados de integrar a economia, e você agora nos trouxe uma visão muito atualizada e estimulante do Porto do Açu e das possibilidades de negócio naquela região. O Fernando Loureiro, que está aqui, e é o presidente da Associação Comercial de Campos, né, fez a você as perguntas que você já respondeu, né? A importância do polo do açu, do agronegócio, da tecnologia. Então, eu considero que você já respondeu a pergunta, né? E eu queria apenas fazer agora eu conheço bem você, a sua descrição, você não se mete em bola dividida, você é uma pessoa que veio para dar os bons recados. Mas você conhece o Rio de Janeiro. E eu queria lhe fazer uma pergunta quase indiscreta, para dizer o seguinte: você conhece o mundo, conhece o Brasil, outros países, outros estados, diga para nós o que nós temos que mudar na nossa governança e na nossa cultura política que pode estar nos atrapalhando nesse processo de desindustrialização violento que nós sofremos e que agora nós temos que fazer um catch-up aí para tentar melhorar a situação. Olha, de política eu entendo pouco, de teoria política também entendo pouco, mas eu vejo, acho que você, José, falou a palavra certa, a gente tem que estar ali, todo mundo, setor privado, sociedade, participando, com a barriga ali no balcão e trabalhando essas ideias, trabalhando junto com você. Foi uma das nossas representantes, ninguém esquece disso. A gente tem que estar trabalhando, a gente tem o privilégio de viver numa democracia. A gente tem que estar lá com os nossos representantes eleitos e fazendo força para eles avançarem isso. O próprio Porto do Açu
ele conseguiu se concretizar porque houve um esforço de viabilização dele lá nos idos de 2007, 2008, tá certo? Então, sem drama e tal, mas se permitiu, havia questões importantes, vê só, às vezes pequenas coisas, havia questões ambientais importantes. Hoje, o Porto de Açu usa a exigência ambiental que foi feita naquela época, mas organizada de uma maneira concreta, tá certo, factível, como sendo uma das suas principais, vamos dizer assim, ferramentas. Você sabe que tem uma área enorme, na época a gente brincava, maior que a ilha de Manhattan, tá certo? Mas tem toda uma área preservada, porque tem alguns animais que só tem ali. É uma coisa desesperadora, vai ser o fim do mundo, nunca vai conseguir desenvolver. Não, você conseguiu equilibrar a coisa, e hoje eles têm o maior orgulho e promovem o fato que eles têm a maior reserva de, se não me engano, de restinga aqui na região sudeste, tá certo? E extraem valor daquilo de inúmeras maneiras, tá? Sem destruir. Então, eu acho que essa combinação de muito trabalho, arregaçar as mangas, essa imaginação, essa criatividade que vocês trazem, e também exercer o nosso papel na democracia, que é estar articulando com os nossos representantes para estarem defendendo os interesses do Rio de Janeiro. Você tem instituição federal, eu sei um pouquinho de brincadeira, mas assim, cadê a emenda para apoiar a instituição federal que está aqui no Rio de Janeiro? E por aí vai. É o jogo democrático mais saudável que a gente pode fazer de maneira totalmente transparente. Bem, muito obrigado, ministro Joaquim Levy. Foi um início de manhã extraordinário. Joaquim Levy nos trouxe e nos deu uma aula de carioquice, de fluminensice, flamenguicice também. Nós estamos silenciosamente na liderança e pretendemos continuar assim. E botafoguensice também. Pronto. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade silenciosamente. E assim, só para concluir, Joaquim Levy, eu penso que essa Casa de Mauá, essa associação comercial, esse é o modelo associativo, é o único que é possível para o Rio de Janeiro se soerguer, sabia? Trazermos de volta o empresariado carioca, fluminense, para participar de forma colaborativa, de forma criativa, de forma crítica, para que a gente possa ter uma boa comunicação, de poder compartilhar as discussões aqui com os nossos parlamentares, com os executivos do poder público, e muito particularmente com pessoas como Joaquim Levy, para quem eu peço uma grande salva de palmas, em pé, por favor. Muito obrigado, Joaquim.